Assim está escrito em Atos capítulo 15, versículo 19. Estou utilizando o texto da Bíblia Viva, a Viva 2002. Veja, entre aspas, portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios, os que não eram judeus, que se convertem a Deus, devam obedecer às nossas leis judaicas. Tiago estava falando isso por quê? A partir do versículo 1 de Atos 15, era um concílio, era uma reunião ali, uma assembleia que eles estavam fazendo, porque entraram alguns judeus e estavam dizendo que era impossível os gentios eles se salvarem não praticando as obras judaicas, não praticando as obras de Moisés. E aí teve um concílio. Aí foi chegando, falando, Pedro falou lá no versículo 9, foram falando. E chegou aí Tiago que era o mais legalista de todos eles, Tiago, que segundo dizem era o apelido dele era joelho de camelo, ele falou que não era obrigação dos gentios, dos estrangeiros, que se convertiam a Deus, a praticarem as obras, as leis judaicas. Ué, o que está contido nas leis judaicas? O que estava contido, porque o fim da lei foi Cristo. Estava contido o dízimo, que nunca foi dinheiro. Estava contido nas leis judaicas o batismo nas águas, que é a lei da purificação. Estava contido nas leis judaicas o jejum, apresentar a criança, porque Jesus foi apresentado. Estava contido nas leis judaicas buscar Deus em templo, porque está lá em Salmo 122, do 1 ao 4, que conforme o mandamento, os judeus deveriam buscar Deus lá em Jerusalém no templo. Então, 613 itens, entre obrigações e fazer e não fazer, eram as leis judaicas. E Tiago estava falando que os gentios que se convertiam não era para praticar, não era para obrigar eles a praticar nada daquilo, porque aquilo foi dado para os judeus. E os judeus nunca conseguiram cumprir. Se eu não me engano aqui, ó, no versículo 9, deixa eu ver o que Pedro diz, foi no versículo 9 e 10. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus com o jugo que nem nós, nem nossos pais foram capazes de suportar? Você está entendendo? Então, Tiago disse no versículo 19 e Pedro disse no versículo 10 aqui. Ele falou que nem os pais deles conseguiram cumprir as leis e agora, lá no versículo 1, os judeus que invadiram, que se filtraram, falando que os gentios tinham que praticar as leis, senão seriam salvos. Aí durante esse concílio foi chegando e Pedro fala isso daqui. Vocês estão querendo colocar obrigações, fardo, jugo neles, nos gentios, coisas que nem nossos pais conseguiram cumprir. Então esse breve vídeo é porque eu acabei de fazer uma live agora que deu 50 minutos e como eu não sei porque o YouTube não manda as lives para todo mundo. Então estou gravando esse pequeno vídeo, tá bom? E que espero ser útil para você que ainda frequenta uma religião, você que ainda busca Deus em templo, achando que você vai achar ele lá, você não acha ele lá. Porque ele está em você, ele está no seu espírito. Não tem como você achar ele lá. Então esse pequeno vídeo é para que você venha ficar tranquilo. Não precisa frequentar religião, não precisa cumprir voto, não precisa de dízimo, não precisa apresentar criança, não precisa buscar Deus em templo, nada disso. Porque ele está em você, você é livre. Cristo comprou a liberdade para os judeus e também lá no ano 70, lá na cruz ou no madeiro, ele comprou a liberdade para os judeus e no ano 70 foi estabelecido o Evangelho Eterno, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. O Evangelho Eterno é Deus em todos, em todas as tribos, nações, línguas e povos. Aí lá no versículo 20, no versículo 3 de Apocalipse 21, onde fala que foi estabelecido o Evangelho, o tabernáculo espiritual, onde Deus faz presente. Ele está em nosso espírito, tá bom? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma e contribua com a gente aí, dando o joinha, compartilhando, se inscrevendo,
e ativando o sininho. Fique em paz. Você não precisa cumprir nenhuma lei mosaica. Você não precisa estar em nenhuma religião para você ser feliz. E esse negócio de salvação, a salvação era para eles que iriam passar pelo juízo. O nosso espírito voltará de onde veio, o meu e o seu. E esse corpo carnal, quando ele acabar, essa bola de carne vai voltar ao pó, vai voltar para a terra. Tá bom? Fique em paz, até a próxima. Tchau, tchau.